Fala galera, Ishida aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like para me incentivar a produzir mais conteúdo. No vídeo passado terminamos com a Elfa Gata e nosso prota se preparando para lutar. Os figurantes falam que um sem classe vai lutar contra a Elfa da Lua Prateada. Que o sangue de um mortal contra o sangue de um elfo da Lua Prateada, a diferença é grande demais. O outro figurante lembra para os outros que foi o prota que derrotou o Cavaleiro de Sangue. O outro figurando de boca aberta fala que não consegue dizer quem é o mais forte. A elfa pergunta para o prota se ele quer continuar o combate, mesmo tendo acabado de terminar de lutar contra o Cavaleiro de Sangue. Ela fala porque não quer tirar vantagem do prota. O prota fala que não precisa descansar. Ela parte para cima dizendo que está bem, foi você quem disse. E pede para o prota não culpa ela depois. Nosso prota pensa para si que quanto maior for a distância mais forte ele é. Com a distância que ela tá atacando o prota, ele é mais forte ainda. A elfa usa a habilidade Explosão Espada da Lua Prateada. Lançando um corte igual ao do Zoro, nosso prota vendo o ataque que ela fez, fala que ela usou a explosão da espada para aumentar o alcance do ataque da arma dela. É que é a primeira vez que o prota vê isso. Ela lança vários cortes na direção do prota que desvia de todos. Os figurantes vendo os ataques dela fala que ela tem o poder de destruição muito forte. O outro fala que já esperava isso dela, porque ela é a melhor elfa, e para o perrota só resta esquivar. O outro figurante fala que os elfos da Lua Prateada têm uma linha sanguínea especial que fica mais forte conforme se aproxima estágio final. Comparado isso com alguém sem classe, seu estágio final não é nada. O outro figurante fala para o figurante cala a boca e observar se essa elfa da Lua Prateada pode ou não atingir o prota. Ele tá desviando de tudo. A elfa fala para o prota que ele conseguiu esquivar todos os ataques e fala que os atributos do prota em agilidade deve ser bem alto. Com uma luz saindo dos seus olhos ela começa a dizer, mas e daí? Que a agilidade do prota é alta, o espaço da arena é limitado, mas o alcance do ataque dela seja suficiente grande. O prota não vai conseguir esquivar dos ataques porque ela vai com tudo agora. Ela usa a habilidade Brilho da Lua Prateada. Fazendo o tamanho da sua espada crescer, o prota parte para cima dela dizendo que ela está muito focada na velocidade dele, e tá querendo limitar ela, mas aumenta cegamente o seu alcance de ataque. Isso revela a sua habilidade. Ela usa a habilidade Corte de Luz da Lua. O prota usa a habilidade novata de Pistoleiro Divino. Deslizar, esquivando de seu ataque. O prota vê o ataque passando por cima dele. O prota troca de arma para pistola d'água dupla qualidade platina. Alguém fala que o prota comprou as pistolas antes de entrar na universidade. A elfa pensa para si que as pistolas d'água do prota está acima da classe baixa, e que o objetivo do prota não era atacar, mas sim atrair minha atenção? E pensa que o prota se aproximou muito e não vai conseguir se defender. O prota ironiza dizendo e daí se você tem um alcance de ataque muito grande? O prota usa a habilidade novata de assassino corte de garganta. O prota fala que assim que consegue se aproximar a elfa não consegue se proteger. A elfa fala que foi tudo como ela pensou. Você realmente se aproximou. Parece que apostei certo. E usa sua técnica secreta de sangue e brilho da lua prateada, empurrando o prota para longe. A elfa pensa para si que mesmo essa técnica gastando muita energia e só pode ser usada uma vez, vale muito a pena usar ela, agora que o prota está no ar sem poder esquivar ou defender, com apenas uma flechada. Ele, antes dela termina a frase o prota desaparece. Ela se pergunta o que aconteceu e se aquele que ela lançou foi um? O prota aparece na sua costa perguntando se ela se divertir brincando com o clone dele. Ela com a cara de zangada, pergunta em que momento ele trocou com o clone. O prota responde foi quando ela estava bloqueando as balas da pistola d'água. A atenção dela foi toda para as balas, que ela mesmo com toda a defesa ela não aceitaria tomar nenhuma bala. O prota olha desdenhando-a e falando se ela quisesse atacar ele de frente, as habilidades de lutador seriam melhores, mas mesmo assim o prota escolheu o assassino, porque usa a habilidade de clone só pode ser usada como assassino. O prota ainda pergunta que ela queria usar táticas contra ele? Você ainda é muito inexperiente.
fazendo a elfa cair no chão tremendo e se perguntando se tinha perdido. O professor fala que o prota venceu. E os 1.500 pontos de créditos da Nicole pertencem ao prota agora. Os figurantes comemoram e falam que o prota é muito forte. Aquele combo foi tão fluido e rápido. A partir de agora sou seu fã. E que ninguém pode vencer o prota. Família começou a babação de ovo. A Nicole com cara e voz de chora fala para o prota que essa foi a primeira vez em anos que ela tinha perdido para alguém da mesma idade. Família, ela ficou muito fofa. Ela quase chorando fala que isso não me agrada. Não mesmo, tenho que ganhar na revanche. A anciã da faculdade de arma fala mesmo que a nossa elfa fofa e gata não seja tão boa como o prota. Ela também tem talento. E ainda foi corajosa de ir com tudo. A anciã fala que quer ela também. O outro professor suando pensar que a anciã quer tudo o que vir. O professor fala que pergunta ao direto se converse o prota para mudar de classe, que ele com tal potencial não tem um futuro, não seria melhor? A outra professora fala que é uma boa ideia, já que a faculdade pode dar qualquer classe oculta que eles tenham. O direto fala que não e para falarem mais sobre isso, e que tudo depende do prota e que ele ainda pode criar um caminho único. O prota cruza os braços e grita para os figurantes que está entediado com esse tipo de batalhas, 1 contra 1 ou 1 contra 2. E que venham 5 ou 10 ou venha todos que querem me desafiar, isso já está ficando tedioso. Uns figurantes pulam para lutar contra o prota, e fala que ele está sendo muito arrogante. E que não deve restar muita energia nele após lutar contra 2 campeões de província, que os créditos serão deles e que vai mostrar ao prota as consequências de ser arrogante. O prota usa a habilidade iluminação, deixando os figurantes cegos e gritando: ai meus olhos! Que habilidade forte essa que me deixou cego! O outro figurante fala: que merda! O outro que isso dói! Enquanto eles estão cegos, o prota lança várias bolas de fogo, fazendo os figurantes grita dizendo que está queimando. Maldição, não dá para ver nada, e que só conseguir ver um mar de chamas. Após a fumaça se dissipar, os figurantes tostados pedem para o prota ter piedade, por favor. E outro, chamando o prota de irmão, e fala que está errado. O outro fala que se rende. O prota, cruzando os braços, fala que agora ficou muito mais tranquilo. Eu acho que agora acabou a energia dele. E vocês, família, o que vocês acham? Uma narração começa a dizer que ao longo da história da Universidade Jiangnan, até mesmo em toda a história do país Xuanlong, nunca existiu um estudante que apenas com sua própria força conseguiu vencer a todos. Mas esse milagre foi algo que foi visto hoje, mostrando nosso prota de pé segurando sua lança imponente. Com um figurante caído no chão, começa a mostrar as lutas do prota e dizendo que os atributos superiores, habilidades variadas e fortes, uma mente tranquila, domínio de armas perfeitos e uma experiência em combates impressionantes, e o prota, caramba! Ele, uma pessoa que possuísse apenas uma dessas características, poderia chegar ao topo, mas o prota possui todas elas. Em termos gerais, quando uma diferença de pessoas, isso acaba gerando inveja, inferioridade, desmotivação e muitas outras emoções, mas quando essas diferenças são muito grandes, essas emoções desaparecem por completo. Mostrando vários figurantes em choque. Fazendo todas as emoções serem substituídas por uma sensação de distância, admiração ou de paralisia, sem importar como você se sente, você é forçado a aceitar a realidade, família reduzindo tudo, isso se chama choque de realidade. Vocês entenderam que o prota é um protagonista e só aceita que dói mesmo, e vai cuidar da sua vida. Para de olhar para o cisco no olho dos outros e olhar sua própria trave que está no seu olho. E galera, manho e lição de vida também. Um figurante completamente desolado e com um choque de realidade, fala que mesmo que o prota seja o primeiro lugar, não é porque ele tem a força para ser o primeiro, mas sim porque não há nada que seja mais alto que isso. Os figurantes começam a dizer que o prota está em primeiro lugar por ser merecedor. O Deus Yu é muito incrível, ele é o mais forte dos estudantes de primeiro ano. Mesmo que os resultados ainda não foram revelados, o primeiro lugar com certeza pertence ao prota, e começa a adivinhar de quem é o segundo lugar. Os resultados e anunciados a classificação de cada estudante do primeiro ano,
todos olhando para a tela ver o Prota em primeiro, o Cavaleiro de Sangue em segundo, Elfagata em terceiro e a Senhoria e Kingling em quarto lugar. Após o quarto lugar e mostrado só foto de figurantes, o sistema do Prota fala que a missão completa ficar em primeiro lugar na competição de estudantes do primeiro ano está completa, e que a recompensa da missão é a habilidade de nível S e porção da sorte. A habilidade que o Prota ganhou foi a habilidade Invencível S+, que permite ao Prota ficar imune a qualquer dano por 3 segundos. A poção da sorte, depois de usada, o Prota terá sorte durante 24 horas. O Prota, vendo isso, pensa para si que o Flash Divino como Invencível são habilidades divinas para salvar a vida dele. Até parece que o sistema tem medo de que algo me aconteça. E a poção da sorte também pode ser muito úteis no momento adequado. Os figurantes ver o falastrão que ficou em 26º lugar, fala que diferença tão grande. Outras figurantes começam a rir e dizer que as lutas, primeiro foi derrotado pelo Prota. Os figurantes não acreditam que o falastrão pareça um idiota depois de lutar contra o deus de nosso Prota, porque contra o falastrão parece um deus invencível. E que todos perceberam que o falastrão não era à toa forte como indicava sua classificação, começaram a desafiar ele em massa, assim que eles descobriram que ele era o trapaceiro que o ancião estava falando. O direto fala que a competição de estudantes dos primeiros anos termina aqui. Não importa se vocês concordam ou não com os resultados, vocês teriam que se preparar para aceitar a realidade. A seguir começaremos com as atribuições das faculdades. O ancião fala que a faculdade dele é a da guerra, que foi feita para matar, e usar a guerra para acabar com a guerra. Se você não tem a consciência para derramar sangue e avançar a qualquer momento, então escolher outra faculdade. Os figurantes falam que a faculdade da guerra é a mais forte em geral, mas você pode facilmente ser mandado para a guerra. Isso era antes, já que, como todos sabem, a ancião da faculdade de armas foi trocado pela rainha de gelo Xia Qinshen. E só olhar para ela me faz tremer. Os figurantes falam que escutaram que no ano passado ela esqueceu de ocultar sua aura assassina e desmaiou muitos estudantes novos. Ela também foi a campo de batalha e matou um Lorde Demônio. Com alguém tão cruel pode ser professora? O Prota pensa para si que tem um registro de universidade de Xia Qinshan como a anciã mais jovem da história da universidade. Mesmo que ela tenha 27 anos, ela já leva 8 anos em campo de batalha, e que atualmente ela é de terceiro ranking. Mas há rumores de que ela derrotou um deus da guerra de quarto ranking, e derrotou um Lorde Demônio. A anciã toda confiante anda até o Prota e convida ele para sua faculdade de armas. Os figurantes ficam em choque dizendo que ela está tentando recrutar alguém tão rápido e antes que todos os outros anciões, como era de se esperar de alguém que foi ao campo de batalha. Sua forma de agir é direta e desnecessária. Escutei que ela nunca tomou a iniciativa de recrutar um estudante, mas este ano por fim ela o fez. O direto da universidade e professo da faculdade de guerra, e dizendo para o Prota como ele é o primeiro lugar, se ele for para sua faculdade de guerra, o ancião vai aceitar ele como um aprendiz pessoal. E te dará 3 livros de habilidades de nível A como um presente inicial. O ancião da faculdade elemental, fala o diretor, vai dar só 3 livros de nível A, isso e muito pouco. E fala para o Prota se ele for para a faculdade elemental, ele vai patrocinar muitas poções e materiais mágicos, e também um conjunto de armamento de qualidade diamante. Os figurantes em choque falam que era se esperar do ancião mago. Entre todas as classes, a do mago é a que consome mais recursos, inclusive o ancião e apenas um mago de quarto ranking, mago divino. O outro figurante fala que os recursos são incríveis. Ele está usando o dinheiro para atrair o Prota. O direto encara o ancião chamando pelo nome, e pensa para si que esse velho veio preparado, com dinheiro, e o que ele quer gata com o Prota é muito mais alto que o dele. O Prota pensa para si que as condições de ambas as faculdades são muito tentadoras, e ambas são adequadas para ele, e fala que é complicado decidir. Uma aura assusta os anciões. Olhando para a anciã da faculdade de armas, tirou a essência do Senhor Demônio. Ela fala se o Prota vir para a faculdade dela, ela dará essa essência a ele. O Prota fica em choque falando que a essência do Lorde Demônio, e um artefato lendário de nível S++,
A elfa mais em choque ainda que o prota falar que tinha escutado que é apenas uma maneira de conseguir a essência e pegando do corpo de um Lorde Demônio. E pergunta se seria verdade o boato que a anciã Xia realmente derrotou o Lorde Demônio. Uma professora fala que a essência do Lorde Demônio, depois de usar ela pode melhorar e muito físico de uma pessoa e cada vez que se subir de nível você poderá ter muitos mais pontos de atributo e pontos de habilidades. O efeito se mantém até o nível 70. Ao consumi-la tem a pequena probabilidade de você conseguir a linhagem inata do Lorde Demônio. O direto suspira já aceitando que perdeu fala que a anciã veio com condições mais agressivas, com tal condições nem falaremos de um estudante, até os professores estariam com inveja. O outro ancião fala que a essência do Lorde Demônio não é algo que se possa comprar com dinheiro. O prota pensa para si que cada faculdade recruta os alunos pelos seus desempenhos. Os estudantes excelentes geralmente conseguem boas qualificações, o que ajudaria a faculdade a obter mais recursos. Por isso que cada ano ocorre uma grande batalha para recrutar os estudantes talentosos. A única exceção era a anciã Xia, que nunca havia escolhido um aluno, não se preocupando pelo seu próprio rendimento e é um mistério porque abandonou o campo de batalha para virar professora. Agora que ela escolheu o prota e fez uma oferta irrecusável, o prota escolhe a faculdade de armas. O prota estende a mão e pensa para si que não há razão para recusar. No edifício de oficinas da faculdade de armas, o prota e a elfa gata estão na porta. Ela pergunta ao prota por que ele veio também. Por acaso o ancião Xia te chamou? Ele responde que sim. Fica mó climão entre eles, deixando os dois sem graça. A elfa gata pensa para si que tudo que o prota disse foi uma palavra? Esse garoto é muito quieto, ele não consegue nem dizer duas palavras e como se ele um cubo de gelo. Ela se pergunta de como ela pode perder para ele. A recepcionista pede desculpa pela demora, e fala para os dois que foram selecionados como aprendizes pessoal da anciã, agora eles são companheiros. Ela usa magia de teletransporte e fala que vai levar eles ao destino dentro do armazém da anciã Xia. O prota fica e a elfa gata ficam impressionados com o tamanho e a quantidade de coisa que tem. A elfa fala: ah, meu Deus, há tantos cadáveres e osso de bestas demoníacas, são tantas e não há nenhuma repetida, como que isso e um armazém? Isso claramente um museu. O prota pensa para si que por acaso tudo aqui foi coletado pela anciã Xia sozinha? Então ela seria a pessoa mais forte que ele viu em toda a sua vida. Até mais que aquelas pessoas aparecem na televisão. A anciã fecha o livro, sentada em uma cadeira com uma pose apelão. Ela fala que finalmente eles chegaram. Os dois cumprimentam ela com saudações anciã. Ela falando com sua assistente, que é Nicole, nossa elfa gata, e do clã dos elfos. Acho que seria mais adequado você a ensina. Peguem as ervas naturais do armazém e leva ela para sentir a aura da natureza. A elfa toda boa segue a assistente, a anciã chama o prota, ela tira a essência e manda o prota se preparar para absolver ela. O prota pergunta para a anciã como que ela conseguiu a essência? Se foi como dizem os boatos, que foi depois de matar o Lorde Demônio. Ela responde dizendo que foi isso mesmo, que foi depois de matar com as próprias mãos a Dama da Noite, e que através de um alquimias de nível divino que conseguia extrair a essência do Lorde Demônio de seu cadáver. Ela fala que nos livros não te ensinaram nada sobre o Lorde Demônio, então ela irá explicar sobre a verdade deste mundo e sobre nosso verdadeiro inimigo. O prota pergunta como assim verdade do mundo? Inimigo? Acaso nossos inimigos não são esses monstros que saíram do jogo? Ela com a cara séria fala que os monstros é apenas um deles. Que há 70 anos, quando o mundo real se fundiu com o do jogo, apareceram muitas raças como as dos monstros, anos elfos, gigantes, demônios etc. Mas no fim das contas, eram apenas jogadores que haviam escolhido outras raças dentro do jogo, assim sua essência seguia sendo a mesma de um humano no mundo real. Fora deste mundo ainda existem outros mundos, o qual chamamos de mundo escuro. O mundo escuro está cheio de demônios que invadem o nosso mundo através de gretas dimensionais, causa dos grandes desastres. Em nosso mundo, os mais fortes são pessoas de quarta classe, que seriam como Deus da guerra, mago divino, lutador divino etc.
Enquanto os mais poderosos entre os descendentes dos demônios são chamados de Lorde Demônios, atualmente, os humanos não sabem quase anda dos Lordes Demônio, devemos apenas que se extremamente fortes e que seus poderes equivalem às de classe de quarto ranking. O Prota pergunta se essa demônios são poderosos e até um mistério para nós, como os humanos conseguiram encontrar uma maneira de extrair a essência do Lorde Demônio. A anciã responde a forma não foi criada por um humano, melhor dizendo ela foi obtida através do dom de Deus. O jogo domínio de Deus, e uma criação de Deus, e nós, os humanos, também somos criações de Deus, até mesmo hoje em dia podemos nos comunicar com Deus, o Criador através de sacrifícios, seria como uma troca. Nós temos que sacrificar tudo o que temos de valor, até mesmo os demônios das gretas, assim os céus nos responderão. E a fórmula para a essência do Lorde Demônio foi um presente para nós, até as várias medicações mágicas, as classes ocultas, armaduras divinas, habilidades divinas e etc. Todas foram obtidas através de outros artículos. O Prota assustado fala que comunicação com Deus, sacrifícios, trocas, todas essas informações não haviam sido ditas antes, e nem sequer pode ser encontrada em internet. Assim que os demônios são nossos inimigos mais complicados. A anciã fala que o Prota está pronto, e manda ele pegar a essência do Lorde Demônio, e ninguém sabe se vai conseguir a linhagem inata da Dama da Noite, e fala que a probabilidade é muito pequena e depende completamente do físico do Prota. O Prota sério fala com a anciã que ele quer descansar uma hora antes de tomar a essência. Ela com uma carinha fofa fala que está bem. Vá descansar em minha oficina, alguém vai lhe preparar algo de comer, ela irá buscar o Prota em uma hora. Na oficina da anciã o Prota vê uma fênix voando, ele pensa para si que deve ser a besta divina que tem um contrato com a anciã. O Prota usa a habilidade análise na fênix, e não mostra nada, ele exclama que não consegue nem ver o nome. Deve de ser pelas grandes diferenças de poder entre nós. Alguém toca na porta, o Prota pede para entrar. Duas senhoras com trajes bem decentes trazendo um chá e um pedaço de bolo. Elas falam que o Prota está um hóspede especial de nossas mestras. Ela falou que o Prota pode pedir qualquer coisa que necessite. Ele fala está bem, todo paralisado. O Prota olhando e pensa para si que empregadas, e ainda da raça demônio, e a primeira vez que o Prota vê um demônio. Todos nos Paixão são iguais, não importar se é um humano ou não, não está permitido fazer um contrato de alma com demônios. A menos que seja um monstro, uma raça estrangeira fora do país chamam um demônio vindo de Greta. O Prota fala que elas podem ir, e pensa para si que elas provavelmente são descendentes de demônios. E que essa essência de Lorde Demônio é muito valiosa e incontrolável, se não consigo obter o talento da Dama da Noite, então será um grande desperdício. O Prota tira a porção da sorte para tomar, após tomar ele não sente nada de incomum, parece que bebeu água comum. A duração é de 24 horas, vou esperar fazer efeito. Uma hora depois, a anciã está com o Prota. Ela fala que a essência do Lorde Demônio tem um grande efeito e quando você absorver sentirá uma forte dor, mas pode ficar calmo, estarei aqui vendo tudo. Galera, pensei que ela ia falar, que estaria lá para ajudar. Ela só vai estar lá vendo o sofrimento do Prota. O Prota estoura a essência e grita de dor. Ele fala que uma poderosa força está explodindo dentro do corpo dele. A anciã fala para o Prota aguentar firme. A anciã segura o Prota e fala que não tem poder que consiga de graça nesse mundo. Se o Prota quer ter a linhagem inata de um Lorde Demônio, ele precisa aguentar essa dor. Ela pisa firme no chão e fala que só consegue aliviar um pouco a dor, senão, será muito fácil desperdício o efeito da medicação. As assistentes da anciã chegam na Prota, uma delas fala que a Elfa Gata está indo muito bem e já. Quando ia terminar a frase elas ficam em choque com a anciã está em cima do Prota. Uma pede perdão, e fala que vai se retirar agora mesmo. E não queria incomodar. O Prota no chão quase morrendo fala que isso é um mal-entendido, a anciã fala isso não importa, e manda o Prota se concentre em absorver a essência, a habilidade do Prota autocura S+, se ativa por si mesmo. E agora ele não sente mais dor. A anciã sem entender nada pergunta se já terminou? Ela se pergunta se talvez a essência de Lorde Demônio é falsa?
O prota fala que deveria de estar completada. O prota, olhando seus atributos, pensa que subiram muito de nível. A anciã fala que a dama da noite tem 2 talentos inatos, sendo eles pupilas da noite e noite escura. Se o prota conseguir um deles? O prota fala que parece que ele conseguiu os 2, a pupila da noite nível B+. Essa técnica da pupila permite imunidade a controle do que bloqueia a visão. A noite escura de nível C tem o efeito de noite escura, alimenta vários atributos de habilidades. Mas seus níveis não são tão altos. A anciã fala que nunca antes tinha visto alguém que conseguisse absorver de forma tão perfeita a essência do Lorde Demônio, e que o talento físico do prota superaram as expectativas dela. O prota fala que teve muita sorte. O prota pensa que a sorte deve ser pelo efeito da poção da sorte. E é normal que os novos talentos sejam de níveis baixos, porque os talentos da Dama da Noite são evolutivos, em seu melhor estado são de nível S+. Ela fala que os talentos vão crescer com o prota. O prota agradece à anciã. O prota pensa para si que mesmo que se veja indiferente, como se manteve uma distância a tudo, devo dizer que realmente se preocupa com ele, devo pagar esse favor no futuro. A anciã sorrindo fala que a partir de hoje e para o prota chama de professora, e tampouco se emocionar tão rápido, a partir de agora cada mês irá avaliar o prota, e se o prota não passar será castigado. O prota responde que sim, professora Xia. Alguém na caverna grita maldição, maldição. A sombra fala que os humanos insignificantes se atreveram a tomar o poder da Dama da Noite. E que malditos sejam esses humanos! O cara de capa vermelha fala para a sombra, Senhor Todo-Poderoso, não se preocupe, ele se certificará de mata e lhe oferecer o seu coração. A sombra fala que está bem. Se ele conseguir essa essência do Deus da Guerra será dele. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar, se inscrever, dar aquele like e compartilhar com os amigos. Um grande abração para todos vocês, e que Deus os abençoe. Até a próxima!